Aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, já ouvimos louvores, Senhor, de exaltação ao Teu santo nome, Senhor. Neste momento, o Teu Filho, Senhor, o qual vai fazer mais uma vez uso dessa tribuna, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale, Senhor, aquilo que Tu tem colocado em seu coração, Senhor, para a Tua igreja nesta noite, Senhor. Pai querido, por isso nós te louvamos, Senhor, porque Tu sempre tem falado conosco, Senhor. E hoje não vai ser diferente, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, capítulo 5 do Evangelho de João, e versículo 17, vamos ler um texto. É um texto isolado, mas eu quero tomar como tema, porque hoje é um culto que nós estamos falando sobre os pais. E aqui nós vamos ver o que Jesus disse acerca de seu Pai. Aleluia. Vamos ver o que ele diz. Às vezes nós somos indagados ou até nos questionamos por que nós temos tantas tarefas e tantos compromissos, como ser um pai de família, um dono de casa. Aí olha o que Jesus diz aqui no capítulo 5 e o versículo 17 de João. Uma palavra conhecida, mas que veio ao nosso coração para nós meditarmos um pouco nisso. 5 e 17 diz assim a Bíblia Sagrada. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim, disse Jesus assim, ó: mas ele lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O capítulo 3 de João, em versículo 16, o texto ouro da nossa Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Podem estar assentados. Ora, quando nós falamos de pai, de homem, de responsabilidade, logo nós vamos pensar em alguém que está sobre todas as coisas, acima de tudo, e que merece ser adorado em todas as coisas. Porque nós temos o nosso pai biológico e temos também o nosso pai celestial, que se chama Deus. De forma que todo lar, toda família que está instituída debaixo desta graça de Deus, desta misericórdia de Deus, se torna uma família abençoada. Por que nós pensamos desta forma? Porque o próprio Cristo, quando indagado pelos escribas, fariseus e judeus, ele foi questionado acerca de trabalhar num dia que não deveria trabalhar, e ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E se você olhar para o lado literal da nossa vida, os nossos pais trabalharam e nós continuamos trabalhando, e os nossos filhos também trabalharão, porque isso é o ciclo da vida do ser humano. A luta pela sobrevivência é o que nós enfrentamos no dia a dia. O que faz um homem deixar a casa da sua mãe, unir-se a uma mulher, assumir uma responsabilidade de homem da casa, chefe da família, assumir uma responsabilidade de estar com um cônjuge, deixar o conforto da casa do pai e da mãe, que é bem difícil deixar o conforto da casa do pai e da mãe, pelo fato de que a mãe conhece tudo o que o filho gosta. Talvez o pai não seja tão chegado quanto a mãe é chegado aos filhos, mas hoje já mudou essa concepção, né? Os pais também já são mais chegados, os pais já têm aquela coragem de dizer ao filho que ama o filho e que gosta do filho. E por que não dizer até que alguns pais morreram sem dizer ao filho que o amava, pelo fato de que a palavra amor, para sair da boca
de uma pessoa, uma vez, era muito difícil. Muitas mulheres sofreram e nunca ouviram a palavra de um marido que dizia, o que diz que amava, o que eu te amo, o que você é a minha amada. Isso era muito difícil. Quando se lia na Bíblia, se lia meio correndo, porque falar de amor era um ato de ser sensível. Mas Deus é amor. Deus é amor e Ele ama o mundo de uma tal forma que entrega o seu Filho por nós. Muito bem. Por isso nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vimos a responsabilidade que um pai tem. Às vezes nós pensamos que quando chega o dia dos pais, eu ganhei essa camisa bonita que estou usando hoje, né, da Beth e do Samuel, mas não para por aí. O dia dos pais e o dia das mães são todos os dias, porque todo dia o pai sai à busca do pão de cada dia para a sua família. Quem aqui não é pai, um dia vai ser pai, porque tem muitos filhos que não entendem os pais, mas os filhos, depois que casam e viram pais, eles acabam entendendo o sentimento de pai. E sentimento de pai é um sentimento inexplicável. Quando ele vê a sua prole sofrendo, ele fica angustiado e, se possível, ele se desfaz de todos os seus bens para ajudar os seus filhos. Você vê que quando um filho está numa situação difícil, não sofre o filho apenas, sofre o pai e a mãe junto com os filhos. Quando os filhos não estão bem instalados, quando os filhos estão no mundo das drogas, da prostituição, os pais ficam atemorizados pelo que pode acontecer com os seus filhos que não estão debaixo das suas asas. Mas quando os filhos estão na igreja, talvez nós não damos o devido valor e não o apoiamos como deveríamos apoiar os nossos filhos na igreja. Por quê, pastor? Porque a preocupação de pai, ela deve ir além de simplesmente trazer o alimento para casa, pagar água, energia, telefone, internet, ter um carro, ter uma casa. Vai além disso. Isso são apenas bens materiais que Deus vai nos dando para administrar, mas ser pai vai além disso. Ser pai vai além, porque você tem que deixar, que já foi falado aqui nesta noite, um caráter, um bom exemplo, para que o seu filho possa se orgulhar de mim e de você quando nós partirmos desta terra. Ser pai vai além de ser apenas aquele homem que tem autoridade, que diz que é o cabeça da casa, que manda e desmanda. Não é por aí o caminho. Ser pai é ser uma pessoa que saiba educar os filhos e que dê exemplo de educação. Por exemplo, meu filho ainda não sabe orar. Eu cheguei na vigília de sexta-feira passada na Central. O Samuel nunca tinha ficado, acho, meia hora de joelhos, pouco mais de meia hora. Eu coloquei o meu braço sobre as costas dele, puxei ele para perto de mim, e ele queria levantar e não tinha como. E eu orava junto com ele, e dizia: Senhor, abençoa o Samuel. E ele disse assim: pai, vai demorar. Eu disse: vamos orando, vamos orando, vamos orando, vamos orando. Quando o conjunto cantou, mas o que ele orou? Ele não orou nada, mas ele ouviu a minha oração. E nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, nem que for uma vez por semana. Se você não tem tempo de fazer isso todo dia, você não é um pai apenas para receber elogio e receber presentes. Você é um pai para educar os seus filhos no caminho que deve andar. Toda noite eu faço com que o Samuel ore pela noite quando ele vai dormir. É uma oração um pouco repetitiva, não tem as palavras que a gente tem, mas ele ora toda noite. Por que tem que orar? Porque a criança tem que entender que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, e que quando eu ou quando você faltar, esta criança, este filho não ficará órfão, não ficará abandonado, sem um pai biológico. Não tem um pai biológico, não tem uma mãe biológica, mas ele tem que entender que tem um pai celestial que está lhe guardando e protegendo, o Deus de meu pai. E
E isso foi usado muitas vezes na era patriarcal. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o Deus que eu sirvo, e os nossos filhos têm que dizer a mesma coisa. O Deus que o meu pai orava, o Deus que o meu pai servia, o Deus que o meu pai tirava um tempo para estar na oração, é o Deus que eu quero servir. A nossa família tem que ver em nós exemplo de homens que são homens que cumprem com os seus deveres financeiros, que são homens que cumprem com seus deveres espirituais, que são homens que cumprem com os seus direitos de cidadãos nesta terra. Porque tem gente que diz assim: eu vou para o céu e isso aqui que se exploda. Não. Nós devemos dar exemplo de bons cidadãos, de bons cristãos, para que os nossos filhos não venham virar pessoas que são provocadores de vândalos, de opiniões adversas, contrárias, porque o inimigo está aí jogando tudo para que os nossos filhos venham captar, e nós devemos em casa passar um filtro na mente dos nossos filhos, para que os nossos filhos tenham prazer de estar vivendo na terra, sabendo que estão servindo a um Senhor que vive, que reina e que é dono das nossas vidas, e que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Ser pai é ter amor para passar aos filhos, mas não apenas um amor de palavra, mas de gestos. Houve um tempo em que um pai não sentava com um filho. O meu avô nunca sentou com seus filhos à mesa. Na hora do almoço, um pegava um prato, outro pegava outro prato, porque ele era um homem muito bravo, muito rude, e os seus filhos nunca sentaram à mesa com o avô. O meu pai nunca sentou, quem sabe, à mesa com o seu pai, porque ser pai era ser o homem macho, ser o homem bravo, ser o homem da lei, ser o homem da ordem, ser o homem de mandar e não voltar atrás. Aquele gesto de cuspir e tinha que ir na venda e voltar até que a saliva não tivesse secado no chão. Você vai e você volta. Se você chegar aqui e já secou a saliva, você vai apanhar, e a pessoa apanhava, vivia como escravo. Não, os nossos filhos não têm que ver em nós um tirano. Os nossos filhos não têm que ver em nós um homem que acha que manda e que faz e desfaz. Não, os nossos filhos têm que ver em nós exemplo de pai que ama e que demonstra amor e que faz aquilo que pratica e que ensina. E nós devemos entender que quando um homem ama a sua casa, a sua família e seus filhos, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, através do apóstolo Paulo, que quem casa-se, ele vai amar a mulher como Cristo amou quem? A igreja. E como é que Cristo amou a igreja, pastor? Entregando a sua própria vida em favor da igreja. Então, ser um cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o cabeça da mulher e não da casa, porque lá na casa quem tem que mandar é Cristo. Você só é o cabeça da esposa. Você manda na esposa, você ajuda a esposa. E a esposa tem que ser submissa ao marido. A esposa é colocada ao lado do marido como auxiliadora. O marido é o cabeça da mulher, mas o cabeça da casa é Cristo. E a casa que não tem mais Cristo como cabeça, pela nossa inflexibilidade que nós temos, pela nossa dura cerviz que somos, pelos nossos corações ruins e opiniosos que somos, se nós não deixar Cristo reinar nas nossas vidas, nós vamos viver brigando o resto da vida, marido e mulher. Por quê? Porque quando Cristo não reina, o nosso coração é de pedra. Quando Cristo reina na nossa vida, o nosso coração é de carne. Coração quebrantado, coração que chora, coração que volta atrás. E quando nós somos inflexíveis por falta da presença de Deus, qualquer coisinha dá uma briga, qualquer não dá uma discussão, qualquer não se parte para a ignorância, para a briga, para as contendas, vive-se brigando. Mas quando nós somos flexíveis pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus na nossa vida, nós vamos manter a nossa família unida. A nossa casa vai ser uma bênção, porque o sacerdote da casa, o pai querido que recebe presente nos dias dos pais,
em favor de seus filhos. O Jó deixa um exemplo de pai que se preocupava, porque ele se levantava de madrugada e não sabia nem se os filhos tinham pecado. Ele oferecia sacrifício e dizia assim: ó, se porventura os meus filhos tiverem pecado, eu estou oferecendo a Deus sacrifício, orando. Mas alguns dizem assim: então o Jó errou porque não ensinou os filhos a orarem. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que ele era um homem exemplar e que ele levava na oração seus filhos. E nós, como pais, não devemos ceder em tudo aquilo que os nossos filhos querem, porque os nossos filhos, se deixarmos, você dá um celular hoje, amanhã ele quer um tablet. Você dá um tablet hoje, amanhã ele quer um smartphone. Você dá um smartphone hoje, amanhã ele quer uma coisa que já saiu, que é lançamento. Porque nada contenta esta geração. Agora, quando você fala de Deus, de ler a Bíblia, ele diz assim: ah, para que ler a Bíblia? Para que ler um versículo da Bíblia por dia? Não preciso disso. E nós estamos boquiabertos, dizendo que a igreja é culpada disso, que os filhos não leem Bíblia, que os filhos não sabem nem quem matou o Golias, que os filhos não sabem nada sobre Bíblia, mas porque nós também não lemos um versículo e não instruímos os nossos filhos a assistir um midinho. É verdade. A assistir um Deixados para Trás, que traz um certo pânico para os adolescentes, para os jovens. É uma simulação do arrebatamento. Assistir alguma coisa assim que traga um temor. Quando se fala, hoje nós estávamos no almoço falando sobre pessoas que caíam possessas na igreja, e nenhuma criança tinha medo disso. Eles ficavam no canto com os olhos meio estralados, mas eles não corriam, porque eles aprenderam com os pais que se jejuava, que se orava, e que o demônio não poderia fazer bagunça na casa de Deus. E quando se levantava a mão, a pessoa endemoniada era liberta.